Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com você que está se preparando para o concurso da Cefaz do Rio de Janeiro para o cargo de auditor fiscal. Bom, nessa reta final, posso falar tranquilamente que é reta final, afinal já temos a banca Sebrasp como banca organizadora do próximo concurso de auditor fiscal da Cefaz do Rio. Já sabemos que serão questões de múltipla escolha e é importante que então nessa reta final você tenha necessariamente um cuidado em otimizar a sua preparação. E de que forma você vai fazer isso? Primordialmente focando nos temas com maior relevância, né? Então, além das disciplinas terem relevâncias distintas entre si, isso também é importante, quando você olha com uma lupa dentro de cada disciplina, você tem ali um conjunto de temas possíveis de serem cobrados no dia da sua prova, só que dentro desse universo de temas possíveis, você tem ali metade desses temas, por exemplo, representam ali 80% das questões cobradas pela banca Sebrasp. Então é fundamental que nessa reta final você não tenha, por exemplo, aquela tara que muitos concurseiros possuem de matar todo o conteúdo programático que vai vir lá no edital quando ele for publicado. Esquece isso. No mundo ideal, sim, eu gostaria que você tivesse as condições de estudar todo o conteúdo programático do seu edital, todos os conteúdos de todas as disciplinas. Só que a gente não vive no mundo ideal, né? A gente tem que correr agora contra o tempo. Então, parte importante nesse aspecto é você destinar grande parte do seu tempo para estudar aqueles tópicos que provavelmente estarão no dia da sua prova. Ah, professor, mas eu não sei que tópico é esse. Então fica comigo que pelo menos em contabilidade geral e avançada eu vou te dar o caminho das pedras aqui nesse vídeo de hoje. Então já deixa o like, deixa o seu comentário também, é importante para a gente, e faça a sua inscrição aqui no canal do Direção Concursos no YouTube. Afinal, temos conteúdos de qualidade diariamente para vocês. Aliás, vou fazer um convite também antes da gente iniciar a nossa live, que é o seguinte: na descrição desse vídeo tem um formulário para que você se inscreva e receba as notícias em primeira mão relacionadas ao concurso da Cefaz do Rio. Você vai receber eventualmente lives que estão sendo realizadas e têm relação com a Cefaz do Rio, então você não precisa nem ficar procurando, você vai receber tudo isso na sua mão. Além disso, assim que o edital for publicado, certamente eu vou fazer uma análise minuciosa do edital com vocês e você também vai receber essa notificação. Então faça aqui a sua inscrição através do formulário que está na descrição desse vídeo e você não precisa nem ficar correndo atrás de mim depois, eu corro atrás de você. Combinado? Então bora lá! Olha só quais são então as questões mais importantes em termos de tópicos, né? De provas aplicadas pela banca Sebrasp. E como a gente já sabe que a prova da Cefaz do Rio de Janeiro será de múltipla escolha, então eu selecionei aqui para a gente questões apenas de múltipla escolha, né? Ou seja, a análise que eu realizei foi levando em consideração questões de múltipla escolha. Por quê? Porque eu percebo claramente, pelo menos na minha disciplina, uma diferença de abordagem das questões de múltipla escolha em relação àquelas questões tradicionais da banca Sebrasp, do tipo afirmativa, do tipo certo ou errado. Então, eu julgo que é importante você conhecer quais são os tópicos mais abordados nos últimos 6 anos. Eu peguei aqui um universo de últimos 6 anos, questões só de múltipla escolha. E aqui está o resultado, né? Aliás, antes de falar o resultado, algumas curiosidades, né? Eu contabilizei aqui, olha, 53 tópicos de contabilidade geral, e toda vez que eu falar contabilidade geral aqui, é claro que eu já estou incluindo também a contabilidade avançada. Mesmo que no seu edital tenha lá, olha, contabilidade geral, tenha clara uma ideia. Sim, vai cair contabilidade avançada na sua prova. Eu não preciso nem ver o conteúdo programático do futuro edital para saber que vai cair contabilidade avançada. Certamente isso vai acontecer. Mesmo que lá esteja só a contabilidade geral, no nome da disciplina, certamente no conteúdo programático vai ter conteúdo de avançado, tá bom? Então olha só, no universo de todas as questões de múltipla escolha da Sebrasp nos últimos 6 anos, eu identifiquei 53 temas cobrados, o que é bastante, o que indica que a banca Sebrasp ela é bastante generalista, ela cobra
de tudo, ela cobra de tudo. E aí é que vai ganhar ainda mais a importância de você saber quais são os principais tópicos. Por quê? Ora, para você otimizar a sua preparação, né? Para você focar grande parte dos seus esforços naquilo que provavelmente vai ser cobrado em sua prova. Bom, olha só que interessante esse dado. Desses 53 temas, se você pega só os 10 primeiros temas, aqueles mais cobrados, eles representam quase 60% das questões. Olha lá, hein? Se você pegar então ali, olha, 20% dos temas mais cobrados, né, 10 temas de 53, eles representam 57% de todas as questões cobradas nesse período. Então, reforçando ainda mais essa ideia que eu estou te falando, né? Você tem que focar naqueles principais tópicos, aqueles que provavelmente serão cobrados no dia da sua prova e que a gente vai falar aqui para você de lambuja, de bandeja. Ainda olha só, se você extrapola um pouco mais, pega os 20 temas mais cobrados, eu quero os 20 temas mais cobrados, olha só que interessante. Os 20 temas mais cobrados representam 81% das questões cobradas nesse período. Ou seja, 20 temas representam 81% das questões, e os demais 33 temas representam o restante, 19%. Pergunto para você, é importante ou não você saber quais são esses temas para que você otimize a sua preparação? Então, por exemplo, fazer aqui uma conta de padaria, né? Uma conta aqui de padaria. Olha, eu diria que esses 20 temas você tem que destinar 80% do seu tempo. Então, 80% do seu tempo destinado para contabilidade, você tem que se preocupar com esses 20 temas. O restante, ou seja, os outros, o que restar, 33 temas aqui, por exemplo, você vai dedicar 20% do seu tempo. Ah, professor, mas eu acho que é muito pouco, tem um tema aqui que eu acho que pode cobrar. Pode, é claro que pode cobrar qualquer coisa. Mas historicamente, estatisticamente, você acha que vale a pena investir grande parte do seu tempo, estudando esses temas com baixa probabilidade de cobrança? Eu acho que não vale a pena. Se você achar que vale a pena, tudo bem. Mas eu faria o oposto. Eu focaria grande parte do meu esforço para esses temas que certamente ou que provavelmente estarão na sua prova. Vamos conhecer então quais são esses temas. Olha na tela. Então, primeiro tema mais cobrado pela banca Sebrasp, a estrutura conceitual básica, representa aqui, olha, nada mais, nada menos do que 8,6% das questões cobradas. Parece que é pouco, mas considerando que você tem ali mais de 50 temas cobrados nos últimos 6 anos, né? Se você fosse fazer uma média, né? Divide 100% das questões por 50 temas, se fosse igualmente cobrado, você teria cada tema 2%. Né? Cada tema 2%, mas não, a estrutura conceitual básica, olha, tem uma cobrança 4 vezes essa média, digamos, não é? Essa média que seria cobrada caso todos os tópicos fossem cobrados igualmente, mas não é o que acontece na prática. Na prática, a estrutura conceitual básica, conhecida aqui como CPC 00, que é um estudo extremamente literal, né? Equivale a 8,6% das questões cobradas nesse período, que indica aí uma tendência para a sua prova, né? Eu diria que no mínimo uma questão da estrutura conceitual básica na sua prova. Se não cair CPC 00 na sua prova, para mim é novidade, para mim é zebra, tá bom? Segundo tema mais cobrado, questões envolvendo balanço patrimonial, a banca Sebrasp adora, né? E essas questões, elas podem, por exemplo, ser ali questões onde, por exemplo, o examinador ele te fornece uma série de contas, né? E você tem que saber classificar essas contas, né? No ativo, passivo, PL, receita ou despesa, e ele vai pedir lá o valor do ativo, vai pedir o valor do PL, enfim. Então essas questões são bastante cobradas pela banca Sebrasp. E, eventualmente, ele pode, além dessas contas, te dar alguns fatos contábeis, né? 5, 6 fatos contábeis, e você vai ter que saber realizar os lançamentos contábeis para chegar, por exemplo, no valor final do patrimônio líquido, para chegar no valor final do ativo circulante, enfim, ele pode cobrar qualquer coisa. Enfim, são questões aqui importantes, né? 8,3% das questões desse período. Terceiro tema, vai ter na sua prova uma questão de DFC? Provavelmente vai ter uma questão sobre o CPC 03, né? CPC 03, que trata justamente da DFC, representa aqui, olha, 6,5% das questões
cobradas no período. O que eu quero que você perceba é que no percentual acumulado a gente já chegou praticamente 1/4, né? Então olha só, apenas 3 temas representando aí quase 25% das questões comentadas. Olha a importância de você focar no que mais cai, né? O item 4 aqui eu coloquei escrituração contábil, seria aqui escrituração contábil daqueles fatos típicos, né? Então são aqueles fatos que sempre são cobrados em prova. Então, por exemplo, pagamento ou recebimento de uma duplicata com juros ou com desconto, né? Apropriação de despesa salarial, operações com seguros, operações com aluguéis, enfim, desconto de duplicatas. Tudo entra aqui, né? Lançamentos relacionados às perdas estimadas com créditos de liquidação individual são aqueles lançamentos contábeis mais típicos de prova, né? Então são questões aí envolvendo esses lançamentos que representam ali pouco mais de 6%, né? E com isso a gente chega aí praticamente em 30% apenas com 4 temas. Operações com mercadorias, vai cair na sua prova? Vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Pode pegar aí qualquer prova da área fiscal aplicada pela banca Sebrasp nos últimos anos. Seja de múltipla escolha, seja do tipo assertiva. No mínimo uma questão envolvendo operações com mercadorias, como calcular custo de estoque, cálculo de lucro bruto, mensuração de estoque, né? Lembra, custo ou valor realizável líquido dos dois menores. No mínimo uma, muitas vezes você tem ali 2, 3 questões, tá bom? Então vai cair na sua prova operações com mercadorias, equivalem aí 5,4% das questões desse período. Sexto colocado, muito embora seja sexto colocado, eu acho difícil, tá? Então vou colocar aqui, olha, acho difícil de cair nessa prova esses conceitos iniciais. Ah, professor, mas por que está aqui? É porque dentro do universo de questões aplicadas pela banca Sebrasp, nos últimos anos, ela realizou muitas provas, por exemplo, da área policial. E na área policial despenca, né? Toda a prova da área policial você tem ali no mínimo duas questões sobre conceitos iniciais de contabilidade. Acaba então sujando um pouco esta estatística quando a gente está pensando em área fiscal. Então eu duvido muito que vai cair uma questão aqui mais básica, a não ser, por exemplo, que o examinador, numa questão de múltipla escolha, ele traga ali 4 assertivas, né? 4, 5 assertivas. E sabe, ele fala lá, alternativa A, a assertiva 1, 2 e 5 estão corretas e assim por diante. Aí ele pode, numa dessas assertivas, trazer algum crescimento de conhecimento inicial. Agora, uma questão direta só sobre esses conceitos iniciais, objeto, objetivo, campo de aplicação, finalidade, acho mais difícil na área fiscal. Mas, enfim, é um tema que a banca Sebrasp acaba gostando muito, né? Com isso, chegamos aqui praticamente em 40% das questões do período só sobre esses 6 temas. Sétimo tema, esse sim muito importante para a área fiscal, DRE, demonstração do resultado do exercício, também valendo aí 4,7% dos pontos possíveis. Aqui é claro que você tem que dominar a estrutura da DRE, né? Quais são as receitas e as despesas que eu devo considerar em cada momento dentro da estrutura da DRE, lembrando que é fundamental que você conheça a estrutura da Lei 6404 e também do CPC 26, que acaba sendo uma tendência para provas futuras, né? As bancas cobrarem aí a estrutura da DRE prevista no CPC 26. Próximo tópico, né? Atos e fatos contábeis, então fatos permutativos, modificativos e mistos. A banca gosta bastante de cobrar esse tipo de conhecimento em suas provas, né? Mesmo na área fiscal, mesmo em provas de alto nível, quando a gente fala de questões de múltipla escolha, e quase chegamos em metade, né? Quase chegamos em metade dos pontos possíveis, apenas com 8 daqueles 50 e tantos tópicos, né? Bom, CPC 25, grandes chances de cair na sua prova uma questão sobre o CPC 25, né, que representa aqui que também 4,3% dos pontos, né? A melhor forma de você identificar quais são os tópicos dentro de cada pronunciamento que são mais cobrados, é claro, fazendo questões, é ali que você vai identificar, né? Então, dentro daquele mundo de literalidades que temos em cada um dos pronunciamentos técnicos, não adianta você ficar lendo literalidade dele de forma avulsa. Agora, resolver questão com o CPC ali aberto para você identificar quais são os itens mais importantes e anotar esses itens, fazer as suas anotações, fazer as suas marcações nesses itens mais importantes, aí sim é muito válido. Aí sim é válido. Então veja que é um estudo mais direcionado.
Primeiro eu olho para a questão e depois eu olho lá para o item, né, que foi cobrado e não o oposto, né? Fico lendo lá todos os itens do CPC 25 sem analisar nenhuma questão. Você está perdendo tempo, né? Está jogando tempo fora. Décimo tema mais cobrado, questões sobre imobilizado. Aqui cálculo de custo de imobilizado, cálculo de depreciação, cálculo de valor contábil, resultado apurado com a baixa de imobilizado, com a venda de imobilizado, tudo isso está nesse escopo, né? Então vale aí 4% dos pontos possíveis. Veja então que a gente chegou lá, olha, naqueles 57% só em 10 temas, né? Muita coisa, considerando esse universo tão vasto de temas cobrados pela banca Sebrasp. Item 11 fala do CPC 26. Cuidado, isso vale tanto para o CPC 01 quanto o CPC 26, que são pronunciamentos, né, muito longos, né? Cuidado, não vai sair lendo todas as literalidades desses pronunciamentos técnicos, porque o custo-benefício é baixíssimo, né? Então não adianta você sair no literalidade, você vai atrás mesmo das questões, né? Então pega lá o universo de questões da banca Sebrasp, pode colocar questões assertivas também, para você identificar quais são os itens mais cobrados. Aqui CPC 26 cai muita literalidade. Agora, é claro que a banca ela acaba repetindo muito os itens que cobrem sua prova, né? Então você vai lá, esse item aqui X já foi cobrado 4, 5 vezes, né? Então você não fica fazendo o oposto, né? Lendo as literalidades e tentando adivinhar o que vai ser cobrado em sua prova. Não, veja o que já caiu e foque daí nos itens que já foram cobrados, tá bom? Com isso chegamos aí em 60% dos tópicos. CPC 01 acaba caindo muito na área fiscal, tenha cuidado, né? Aspectos relacionados ao teste de equiparabilidade valem aí 3,2% das questões do período. CPC 48, que tratam de instrumentos financeiros, muito embora a banca Sebrasp, ela não tem cobrado tanto na área fiscal, ela acaba cobrando muito, por exemplo, em cargos mais específicos, né? Então, específicos, por exemplo, de contador, mesmo que seja de um tribunal de contas, acaba cobrando bastante. Ou ainda um órgão qualquer que está fazendo ali um concurso específico para o cargo de contador. Mas, enfim, é bom você pelo menos estudar aqueles tópicos que foram cobrados em provas anteriores. Afinal, é um tema aqui relevante, não é? Próximo tema, intangível, né? Intangível, você vai ter que ter, por exemplo, cuidado, principalmente em relação aos tópicos relacionados ao CPC 04, né? E aqui posso destacar, por exemplo, os elementos que compõem ou não o custo de um intangível, né, adquirido separadamente. E você também tem que ter atenção especial àquela situação onde a entidade está gerando um ativo internamente. Lembra lá da fase de pesquisa e desenvolvimento? A banca Sebrasp gosta de cobrar esses conhecimentos em suas provas. Então, atenção. Além disso, eventualmente, cálculo de amortização também vai ser necessário lá na sua prova. 15º tema, questões de DVA, demonstração do valor adicionado, valendo aí 2,5%. Você tem que conhecer a estrutura da DVA, basicamente é assim que você resolve questões de DVA, assim como é com DRE, né? Basta você conhecer a estrutura, onde que eu devo considerar, né? Então, o examinador ele vai te dar informações, lembrando que a DVA ela anda de mãos dadas com a DRE, então você vai buscar as informações lá na DRE, eventualmente nas informações complementares do seu enunciado, e que você tem que saber é classificar. O enunciado vai te dar as informações, você tem que saber onde classificar isso. É na parte da geração da riqueza, primeira parte da DVA, ou é na segunda parte, na distribuição. Dentro da primeira parte, aonde que eu vou considerar isso? No item 1, no item 2, no item 4, no item 6, você tem que saber onde que você deve evidenciar aquela informação dentro da estrutura da DVA. E você vai dominar isso resolvendo questões, não é? Questões de consolidação das demonstrações contábeis, né? De acordo com o CPC 36, representam também 2,5% das questões aplicadas pela banca Sebrasp no período. Veja que eu retirei de dentro do CPC 26 aquelas questões específicas sobre a demonstração do resultado abrangente. Eu até poderia colocar, olha, esses 2,2% aqui dentro dos 3,6 e acabaria que ganharia, né? Ganharia importância o CPC 26, ele saltaria ali para 5,8, então ele ia lá para quinto colocado, né? Mas eu acabei fazendo isso
justamente para que você tenha uma especial atenção às questões sobre a demonstração do resultado abrangente, né? Como ela é um tema muito cobrado, eu acabei aqui segregando das demais questões sobre o CPC 26, então tenha atenção. CPC 46, a banca Sebrasp gosta bastante de cobrar isso aqui, principalmente em provas desse naipe da área fiscal, né? Tenha atenção ao CPC 46 que fala da mensuração valor justo, tá? Pode cair na sua prova sim. Próximo tema eu já diria que é mais difícil para a área fiscal. Isso aqui cai muito em provas de nível mais tranquilo, né? Plano de contas. Na área fiscal eu julgo que poderia cair como eu disse aqui para os conceitos iniciais, né? A banca ela pode, a partir de uma questão de múltipla escolha, trazer ali 4, 5 assertivas e pedir para você julgar essas 4, 5 assertivas, né? Então, alternativa A, 1, 2 estão corretas, a B, 3 e 5 estão corretas, assim por diante. Então, pode ser que num desses itens ele trata ali de um conhecimento inicial, trata ali de plano de contas. Agora, uma questão só sobre plano de contas, acho bem difícil numa prova da área fiscal. E, por fim, sistemas de inventários, né? Sistemas de inventários a banca pode cobrar. Aqui eu diria que a banca ela pode cobrar algo mais específico, nem aquela questão de você tem que fazer a ficha controle de estoques, leva maior tempo, nem acho que isso. Ela pode, por exemplo, cobrar uma questão onde você tem que saber comportamento do CMV, calculado lá de acordo com a fórmula estoque inicial mais compras menos estoque final, em função de uma superavaliação ou subavaliação de um estoque final, por exemplo. Ela já cobrou isso em provas desse naipe, né, desse nível de complexidade da área fiscal. Ou ainda ele pode, por exemplo, pedir algo muito específico, como, por exemplo, o sistema de inventário específico, por exemplo, que ela gosta muito de cobrar em suas provas, no caso de uma concessionária de veículos, né, onde você sabe justamente qual que é o custo do item que está sendo vendido, porque não é um produto intercambiável, né, então não tem sentido você tratar o seu estoque de uma maneira uniforme. Eu dou baixa no estoque que está sendo especificamente vendido, de acordo com o seu custo específico. Então, acho que eventualmente pode cair isso. Agora, uma questão mais prática de sistemas de inventários, muito embora assim possa ser cobrado, eu acho que é mais difícil. Então, veja que o restante dos temas, né, dá o que? 18,7%. Então, todos aqueles 30 e tantos outros temas formam o restante do universo. Não vale mais a pena que eu ficar citando, senão a gente ficaria aqui por 1 hora. Enfim, como eu disse, a atenção especial tem que ser nesses 20 temas, né? Principalmente aqui, olha, esses 10 primeiros aqui, né? Então você vai fazendo ali uma alocação de carga horária dentro daquela carga horária total que você tem para estudar para contabilidade, você vai fazendo uma alocação racional para cada tema desse, né? Para cada tema desse. Então, por exemplo, suponha que você tem daqui até o dia da sua prova, só para ficar fácil, 100 horas para estudar contabilidade. Suponha que você tivesse 100 horas para estudar contabilidade, para ficar fácil. Então, dentro desse universo, você, por exemplo, alocaria cerca de 8 horas para estudar os aspectos relacionados ao CPC 00, 8 para estudar balanço patrimonial, mas enfim, né, aqui eu só estou levando a relevância, não estou levando o seu conhecimento em cada um desses temas, que certamente é algo que também deve ser levado em consideração. Afinal, se você tem um conhecimento muito alto em determinado tema, você não precisa de tanta carga horária para revisar aquele tópico, né? Mas enfim, isso é um papo para um outro momento, né? Agora você já conhece quais são os principais tópicos em contabilidade geral, aqui englobando também contabilidade avançada, de forma que você consegue, portanto, direcionar os seus estudos para aquilo que realmente importa, pensando em provas da banca Sebrasp. É fundamental que você tenha esse direcionamento, hein? Para otimizar a sua preparação, não adianta você estudar aquilo que vier na sua mente, né? Aquilo que vier na sua mente, você tem que pensar naquilo que provavelmente será cobrado no dia da sua prova. Ah, professor, mas justamente na minha prova, a banca Sebrasp pode cobrar 10 questões de temas que não estão aqui dentro desse universo? Pode, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai resolver inovar justamente no dia da sua prova. Faz parte da preparação. Faz parte da preparação. Eu acho que racionalmente você tem que focar grande parte dos seus esforços
aqueles tópicos com maior probabilidade de cobrança, não só na minha disciplina, como qualquer outra disciplina. Se justamente no dia da sua prova a banca resolveu cobrar só aquilo que ela nunca cobrou, tudo bem, segue o jogo. Segue o jogo, eu não vou ficar estudando aquilo que pode ser eventualmente cobrado. Mesmo que a banca nunca tenha cobrado, eu vou ficar estudando? Não tem sentido nenhum, não é? Então vamos otimizar a nossa preparação conhecendo esses principais tópicos em contabilidade, você já sabe quais são. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, envia também esse vídeo para aquele seu colega concurseiro que está desesperado, que está desesperada, não sabe se vai conseguir matar todo o conteúdo programático. Fala para ele, o professor Igor Sintra falou que não precisa se preocupar com todo o conteúdo programático, agora é a hora de você focar naquilo que realmente interessa. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, coloca aqui nos comentários a razão disso. Combinado? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.